nesta manhã para a carta aos Hebreus, no capítulo de número 6, este versículo em particular de número 11. Hebreus 6, versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. E o título desta mensagem nesta manhã é Certeza Completa de Salvação. Esse texto fala sobre uma certeza inteira ou completa de que já nasci de novo, de que já experimentei o perdão de Deus e a vida eterna. Ele fala sobre certas coisas ou elementos que acompanham a conversão, e porque estas coisas ou elementos acompanham a conversão, olhando para elas, eu posso saber que já nasci de novo, que já passei da morte para a vida. Eu gostaria de destacar aqui nesse texto, sem me mover para outros textos da Escritura, os elementos contidos nesses versículos que confirmam a salvação. São certos elementos que podem ser considerados em nossas vidas, se estão ali de fato, e na vida de outras pessoas que nos garantem que fomos salvos e que assim fortalecem para nós mesmos, individualmente, a nossa certeza de salvação. Bem, eu devo começar aqui por esse versículo de número 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Mas de vós esperamos coisas melhores. Bem, Paulo está falando a verdadeiros crentes, e ele chama esses crentes de amados. São pessoas salvas, a maioria deles, para quem eu disse Paulo, mas nós não temos certeza de quem é o escritor dessa carta. Mas a maioria dessas pessoas, para quem esse texto foi dirigido, eram verdadeiros conversos. A maioria deles, judeus, que tinham abandonado a sua confiança em suas obras religiosas, depositado a sua fé no Salvador Jesus Cristo. Sim, o número deles não tinham experimentado uma verdadeira conversão. E nos versículos anteriores ao versículo 9, Paulo está discorrendo e falando sobre certas pessoas que não alcançaram uma conversão verdadeira. Em outras palavras, não houve um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira entrega, uma verdadeira confiança no Senhor. Ainda embora tais pessoas estiveram sempre no meio do povo de Deus, sempre ouvindo o Evangelho, como que provando, isto é, do Espírito, pela palavra, vendo pessoas sendo convertidas, estando tão próximas, nunca alcançaram conversão porque nunca vieram por inteiro em arrependimento. E por fim voltaram ao mundo de onde era, ou seja, a ilustração da terra, que está uma terra arada, e a chuva cai sobre ela, e uma terra não arada, mesmo a chuva caindo, pessoas de todos os tipos, em uma mesma congregação, ouvindo o mesmo evangelho, alguns produzindo frutos de salvação, outros espinhos e abrolhos, porque nunca se voltaram ao Salvador. Então Paulo deixa este elemento de lado, e agora no versículo 9, ele começa a voltar às suas palavras, àqueles que um dia se voltaram a Cristo de fato, em verdadeiro arrependimento, para afirmar e assegurar neles a certeza de sua conversão. Bem, queridos, ele diz, mas de vós, ó amados, ele diz, verdadeiros crentes, pessoas que reconheceram sua profunda necessidade de perdão, pessoas que encararam o poder e o domínio do pecado em suas vidas e clamaram a Deus por salvação e viraram suas costas para o mundo, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Bem, de uma pessoa ainda não salva, você espera ou aguarda por atitudes de uma pessoa não salva, não convertida. Um coração ou um pensamento nesta vida somente é uma pessoa caracterizada pelo mundanismo, uma pessoa que bebe, se alimenta das coisas deste mundo, de tudo aquilo que é intrinsecamente carnal. E se essa pessoa está na igreja, por alguma razão, foi trazida ali, ou nasceu no meio evangélico e batizada na infância, e ela permanece ali, mas ela não foi salva, o seu coração ainda está no mundo, e porque ela não quer ir para o mundo, porque ela teme de alguma forma sair da igreja, então ela traz o mundo para dentro da igreja, e assim se sente confortável no mundo, dentro da igreja. Essas são coisas que você espera de uma pessoa que não nasceu de novo ainda. Frieza espiritual, dureza de coração, aquele orgulho disfarçado, mas ali continuamente. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas diferentes, coisas melhores. Bem, quais são essas coisas que acompanham a conversão?
Eram homens e mulheres verdadeiramente convertidos. E assim o autor poderia ver na vida deles, no caráter, na conversação deles, sinais de uma verdadeira conversão. E o escritor chama essas coisas de sinais ou coisas melhores que acompanham, que vêm junto com a conversão. Deixe-me dar exemplo. Haviam sinais claros na vida desses homens, mulheres, jovens, adultos. Eles se tornaram pessoas tão melhores do que eram antes. Foram pessoas que foram mudadas em seu comportamento, em sua maneira de pensar, em sua atitude. Eram pessoas que agora tinham consciências vivas, avivadas, que quando erravam e quando pecavam, elas se preocupavam com seu erro e com seu pecado. Isso as constrangia no coração e na alma e as levava de volta a Cristo em arrependimento e em confissão para ter restaurado a alegria de sua salvação. Eram pessoas que estavam preocupadas sempre em servir melhor o seu Salvador, em sempre melhorar em seu serviço a Cristo. E o escritor chama essas coisas de sinais, não é? Preocupadas em serem pessoas mais gentis. Lhes preocupava serem pessoas mais honestas. Havia grande gentileza em suas vidas, no relacionamento, na família, no local de trabalho. Eram pessoas tão diferentes. E esses sinais apontavam para a realidade da conversão. Todas as marcas da graça estavam ali. Não eram mais pessoas fofoqueiras. Não eram mais pessoas que se sentavam para maldizer os outros ou rebaixar o caráter e a reputação dos outros por palavras. Ah, você sabe o que falou fulano, o que disse Beltrano, o que aconteceu. Eles abandonaram essa miséria chamada fofoca. Não eram mais pessoas frias ou distantes umas das outras, isoladas em sua vida material, em seu contexto, separadas. Não, eram pessoas unidas, eram pessoas cujas vidas não somente tinham mudado um dia, mas que estavam melhorando continuamente ao longo dos meses, ao longo dos anos. Haviam claras evidências da graça de Deus na vida dessas pessoas. Os frutos do Espírito Santo, os frutos que o Espírito Santo forma na vida de uma pessoa, estavam sendo formados na vida deles e era visível esses frutos. Havia amor, havia um grande gozo, uma grande paz no íntimo, havia gentileza, bondade, fé na palavra e nos métodos de Deus. Essas coisas estavam sendo formadas e assim o autor pode dizer: mas de vós, ó amados, nós esperamos ou vemos coisas melhores, coisas que acompanham a conversão, bem diferente daquelas pessoas a respeito de quem eu tenho lidado até aqui. Mas de vós nós esperamos coisas melhores. O autor podia ver neles sinais claros de uma verdadeira conversão, coisas que acompanham a conversão. Muito interessante, não é, essa ilustração? Coisas que acompanham a conversão. Porque é um número de coisas ou elementos que vêm junto com a conversão, que acompanham a salvação. Elas estão ligadas, inevitavelmente ligadas ao processo de conversão. Bem, se você tem essas coisas, você pode ter certeza de que você foi salvo. Mas se você não tem essas coisas em tua vida, é porque não aconteceu a conversão ainda. São coisas que vêm no mesmo pacote da salvação. A salvação não é uma dádiva de Deus, um presente, e você abre esse presente maravilhoso, salvação te é dada, e ali dentro há certas outras coisas que acompanham a salvação, sem as quais a salvação não seria visível, real, palpável. Certas coisas, diz Paulo, o autor aqui, que acompanham a salvação, estão ligadas a ela. Bem, se uma pessoa se diz convertida, mas Cristo não é Senhor de sua vida. Cristo não é o Senhor de sua vida, o ego ainda é o Senhor de sua vida. E tal pessoa, ela decide como ela vai gerir a sua vida, e ela decide como ela vai adorar a Deus, ou quando ela irá para a casa do Senhor, e quanto tempo ela vai dedicar a Cristo, a sua adoração. Ela nunca está alcançando almas de uma maneira direta e contínua, nem envolvido em qualquer obra que mostre a compaixão pelos perdidos, porque esse é o coração de Cristo, um coração de compaixão por almas, e é um coração que deve estar em cada pessoa convertida. E a adoração dessa pessoa é um culto por semana apenas, e olhe lá, e a sua vida, os seus projetos, a sua carreira, as suas preocupações, problemas a resolver, é o que consome o seu tempo, a sua emoção, a sua vida continuamente. E Cristo, o seu reino, a sua igreja, o povo de Deus, está em segundo plano,
ou em terceiro plano. Cristo, então, não é Senhor de fato de sua vida, mas é apenas Senhor na teoria ou no sentimento. Então, queridos, não há conversão. E se junto com tudo isso, há também frieza espiritual, não há vida de oração ou intercessão, não há conversas espirituais continuamente fluindo da alma, nem compartilhar de respostas de oração ou de oportunidades de testemunho, nem prazer nas coisas de Deus, nem descobertas doutrinárias. Bem, não há submissão às exigências de Deus colocadas sobre um discípulo. Exigências, sim, nós somos servos, mas se não há essa submissão, e eu estou sempre racionalizando para fugir da minha responsabilidade e fugir da adoração, e qualquer desculpa plausível que vem no meu caminho, eu tomo e abraço para não adorar o Senhor e não estar na casa do Senhor, e fulano foi viajar, e foi o aniversário de fulano e Beltrano, e as semanas vão passando, e cadê o fulano, cadê o envolvimento? E não há vida na alma, e não há amor por Cristo, na comunhão com o Senhor, bem, porque não há então, esse número de elementos que vêm junto com a conversão é porque não houve conversão. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Mas nós estamos falando nessa manhã sobre certeza completa de conversão. Mas essa é uma maneira de perceber e concluir que houve uma obra genuína de conversão em minha alma, quando você pode observar estas coisas. Houve uma mudança um dia em minha vida, uma mudança tão grande. Mas não parou por ali. Isso é contínuo, isso continua até hoje, uma mudança genuína. E eu vejo transformações em minha vida. E há um desejo maior a cada dia por santificação e por servir a Cristo. E me livrar desse mundo. E há um maior domínio próprio. Nós estamos falando sobre sinais. Esses são grandes sinais de verdadeira conversão. Quando você observa essas coisas, você sabe que o Espírito Santo de Deus passou a residir ali. E uma obra de santificação foi iniciada porque Ele está operando essas mudanças. Essas são mudanças que só Deus pode realizar. E quando nós vemos essas mudanças, então nós sabemos que Deus está ali pelo seu Santo Espírito para a salvação. Bem, amigos, não é uma questão apenas de sentir-se salvo. Eu me sinto salvo. Será que eu sou salvo? Não me sinto tão salvo, me sinto muito salvo. Mas é uma questão de evidências, de poder ver e observar essas evidências. E se você observa essas coisas, evidências ou sinais, você sabe que junto com elas, a salvação veio, você foi salvo, transformado. Então você pode estar certo de que o Senhor um dia ouviu a tua oração de arrependimento e que Ele aceitou o teu arrependimento, de modo que o crente ele alcança uma medida muito mais completa de certeza pessoal de sua conversão, de sua salvação, por causa dessas coisas que acompanham a conversão. Deixa-me lidar com esse versículo 10, porque Deus, Ele diz, Ele não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Bem, aqui está outro sinal de que o sinal que se está em nós, isto é, irá aumentar a nossa certeza pessoal de salvação para nós mesmos. O escritor aqui fala sobre uma obra e um trabalho de amor. Entenda isso no plural, porque não é apenas uma obra, é o conjunto de várias obras, que é chamado aqui, classificado como obras de amor. No versículo 11, para você perceber que ele ainda está falando sobre a evidência de conversão, ele diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Bem, aqui está um sinal, descrito aqui como uma obra. E observe no versículo 11 que esta obra está conectada com uma certeza, uma certa, esperança. Parece complicado, mas não é. Ele está dizendo, irmãos, há certos sinais também de conversão em vocês, que são essas obras de amor ou obra de amor realizado. E essas obras de amor foram feitas em conexão com uma certa esperança aqui, completa certeza da esperança até o fim. Bem, eles realizaram essas obras, tudo o que eles fizeram para o Senhor, tendo em vista uma certa esperança. E essa esperança aqui se refere à eternidade. Eu gostaria que você centrasse a tua mente agora nessa pequena palavra, eternidade. É sobre isso que o autor está falando aqui.
Esperança aqui não seria a melhor tradução em língua portuguesa, porque esperança é algo incerto, não é? Talvez venha, talvez não venha. Uma melhor tradução, os tradutores, não encontraram uma melhor palavra, mas eu creio que podemos colocar algo melhor aqui. Porque a ideia no original é sobre seguir em direção a um lugar que você está certo, que você estará chegando lá. É a ideia de esperar. Você está em caminho, em direção, em movimento, mas você está certo em si mesmo e persuadido que você chegará lá logo, logo. Não há o elemento da dúvida, do pode ser, do não pode ser aqui. Essa é uma esperança concreta, garantida. É uma esperança que se refere à eternidade. É algo certo para o qual eles se dirigem, esses crentes. Em outras palavras, eles realizaram um número de obras para Cristo Jesus, um número de trabalhos de amor sob a luz da eternidade. Tendo em vista a eternidade, tendo em vista o céu para onde estão indo, tudo o que eles fizeram com um pensamento naquele grande dia. No dia em que o Senhor Jesus Cristo chamar esse mundo para a eternidade, ou quando eles voltarem, eles realizaram essas obras de amor com um pensamento na eternidade, chamado aqui de uma esperança. Veja o versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. São obras que têm o céu em vista, que têm o meu destino final diante dos meus olhos. Bem, o que eu estou fazendo aqui nesta manhã e o que você está fazendo como crente? Eu estou ensinando, eu estou pregando, eu estou evangelizando, eu estou testemunhando, sim, eu estou fazendo todas essas coisas como um crente em Jesus Cristo, mas eu espero que eu esteja fazendo algo tendo a eternidade diante dos meus olhos, tendo em vista o meu destino eterno, o céu para onde eu estou indo. Eu estou fazendo algo que somente é digno de fazer porque há uma eternidade e um céu. E as pessoas precisam conhecer esse caminho para o céu, por isso eu evangelizo. E o povo de Deus precisa levantar os seus olhos e erguê-los para a eternidade, o seu destino eterno, o final dessa jornada. E todos nós precisamos de nossos motivos ajustados em relação à eternidade. De maneira que tudo que nós fazemos tem em vista a eternidade e para a eternidade. E se eu tenho um número de coisas a fazer nessa semana, na minha vida, a escolher e a decidir, será que eu faço isso ou será que eu faço aquilo? Será que eu tomo esse caminho ou será que eu tomo aquele outro caminho? Qual dessas coisas é a pergunta? Servirá melhor para os propósitos da eternidade, para os propósitos do céu, trazer pessoas para o reino de Deus, conduzir pessoas a Cristo e assim por diante. Bem, é sobre isso que esses versículos lidam, aqui o versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor feito com os olhos na eternidade. Deus não se esquecerá de tudo aquilo que você faz, tendo em vista o céu, as tuas escolhas, as tuas decisões. Quando você chegou diante de uma bifurcação, uma grande decisão a ser tomada na vida, e você não sabia exatamente como tomar, porque ambas poderiam ser muito boas ou plausíveis e corretas, mas você parou e pensou no céu, e em Cristo, e em seu reino. E baseado nisso, você tomou essa decisão e essa escolha, independente se ela seria menor em termos de retornos financeiros ou confortos ou etc. para esta vida. Deus não se esquecerá dessas obras de amor por Cristo e pelos irmãos que foram feitas tendo em vista a eternidade, para trazer glória a Cristo no último dia. Naquele dia para o qual nós caminhamos e logo estaremos ali. Bem, queridos, há muitas coisas neste versículo, mas eu devo seguir adiante porque o nosso tema nesta manhã é sobre elementos ou coisas que conduzem a uma certeza mais completa de salvação. Veja o versículo 11. Ele fala sobre completa certeza, para completa certeza da esperança até o fim. Bem, se há uma certeza completa, alguém pode perguntar, será que podemos falar de uma certeza incompleta de salvação? Ou uma certeza imparcial de conversão? Não, o texto não sugere isto. O texto não está falando sobre níveis de segurança pessoal sobre a minha conversão. O que o texto está ensinando é que essa certeza de salvação é algo inteiro e é algo muito grandioso e tremendo.
E é a vontade de Deus para cada crente em Jesus Cristo estar certo e ter uma certeza completa de sua salvação. E nós precisamos manter isso em vista e manter isto vivo dentro de nós, porque nos foi dado na conversão uma certeza de salvação, mas se ela não é cuidada e se com diligência nós não observamos e lidamos com essa certeza, então aos poucos ela parece se esvair de nossa mente, aquilo que nos foi dado na conversão. Certeza é uma palavra que fala sobre persuasão. Está persuadido a respeito de algo, está convicto, convencido a respeito de algo, está completamente persuadido. Bem, o que é essa certeza? É uma persuasão. Certeza completa, persuasão completa da esperança do céu, da eternidade. Não é necessariamente um sentimento, porque sentimentos, eles sobem e descem. Não é necessariamente um sentir, um sentimento que eu sou de Cristo e Cristo é meu agora e que Ele morreu por mim. Não era meramente sentir-se salvo, mais sentir-se ou menos sentir-se. Sim, é claro, há aspectos dessa certeza que envolvem as afeições e os sentimentos, certamente. Mas esses aspectos chamados sentimentos, eles podem ficar mais fracos ou ficar mais fortes ao longo da jornada. E às vezes, uma pessoa em seus sentimentos, ela pode se sentir salva e segura em si, e logo depois de alguns dias, por alguma razão, não se sentir tão salva ou nada salva, porque certas circunstâncias difíceis passaram em seu caminho, e certos pecados a afastaram da comunhão com o Senhor, e a primeira coisa que o Senhor tira, quando há pecado persistente, contínuo, é a alegria da salvação. Porque até isso é uma dádiva de Deus. Então nós começamos a jornar por um caminho incerto dentro de nós mesmos. Então sentimentos não podem ser a base da nossa persuasão de que somos salvos. Sentimento não é essa rocha sobre a qual nós construímos ou colocamos a nossa certeza, porque não é uma rocha, é uma areia movediça. Está mais firme, está mais mole, está mais espesso. Assim, querer sentir-se salvo é um privilégio maravilhoso, realmente, é uma bênção de Deus, mas é algo muito volátil. Mas o mais importante nisto é a convicção de que estou salvo. E essa convicção na mente, na alma, é baseada em certas coisas que acompanham a conversão. Essa é a chave. É uma convicção profunda que eu tenho em minha mente, uma certeza clara e profunda, que deve ser mantida por ações diligentes para que ela não diminua. Essa diligência, ela selará então essa convicção e certeza dentro de nós, em nossas mentes. Bem, nós precisamos mostrar a mesma diligência para uma completa certeza, diz o escritor aqui nesse versículo de número 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, pode ser traduzido como diligência, para ter uma completa certeza do céu, até o fim, por toda a jornada. Não é a vontade de Deus que um crente siga pela vida cristã, na dúvida de se é salvo ou não é salvo, mas uma completa, inteira, perfeita certeza até o final da jornada. Essa é a vontade e o desejo de Deus para cada crente em Jesus Cristo. E é sobre isso que o autor está mencionando aqui. Bem, mantenha isso em mente. Nós precisamos mostrar uma grande diligência para manter essa certeza. E isso é necessário ao longo da jornada, porque se essa certeza de que nasci de novo for deixada ao longo dos meses no piloto automático, ela pode aos poucos falhar, e ela precisa ser mantida, e aos poucos ela se dilui em sentimentos, em sentir-se salvo, e deixa de ser uma convicção clara, baseada em elementos reais, certas coisas que acompanham a salvação. Bem, essa diligência na vida cristã, para uma medida completa de certeza, acontece em um número de maneiras. Eu gostaria de apontar apenas alguns nessa manhã. É uma diligência, queridos, em manter-se sempre próximo do Senhor Jesus Cristo. Um cuidado contínuo ao longo da semana em manter-se próximo do Senhor, em nossa adoração privada, louvá-lo,
adorá-lo, dirigir a Ele pessoalmente, a segunda eterna pessoa da Santa Trindade, palavras de louvor e gratidão e de dependência, e manter os meus pensamentos, Cristo dentro dos meus pensamentos, como Ele reagiria nessa situação, qual era a atitude de Cristo em situações como essa, pensar sobre o seu amor, sobre o seu caráter, sobre a sua pessoa, sobre a salvação que Ele alcançou por mim, sobre tudo aquilo que lhe custou fisicamente, pessoalmente, em sua alma, nesse mundo, ter morrido por mim e ter me alcançado e me liberto da culpa e do pecado. Diligência é necessário isso. Em nossa adoração, agradá-lo diariamente, sempre. Recordar a sua bondade ao longo das semanas, respostas de oração, agradecê-lo em detalhes. Senhor, obrigado por isso, não por isso, isso nisso, isso naquilo. Em detalhes, trazer diante do Senhor respostas de oração. Manter-se. Isso mantém a nossa consciência desperta e a certeza viva e a convicção viva. Nós devemos refletir sobre o caráter de Cristo. E refletir também e nos esforçar e nos dedicar a um autoexame. É necessário um autoexame. Será que você faz isso de vez em quando? Talvez ao final de cada dia, ou periodicamente, um exame do teu coração. Como é que eu estou com o meu Senhor? Será que nesses últimos dias ou semanas eu tenho permitido o cinismo entrar dentro de mim? Ou será que eu tenho dado brecha para o orgulho e ele começou a me convencer novamente, eu comecei a tomar atitudes orgulhosas? Ou será que por alguma razão, entre os irmãos, eu comecei a dar lugar à fofoca novamente, essas coisas que militam contra a certeza de salvação? Um esforço para uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É quando eu estou lidando com coisas referentes ao céu e ao reino de Deus, eu tomo uma atitude correta e santa, com a palavra, com o nome do Senhor, com coisas referentes ao seu povo. Eu não uso linguagem frívola e baixa sobre irmãos, sobre o reino de Deus, sobre a adoração. Eu tomo muito cuidado, estou manuseando coisas gloriosas e eternas, uma atitude certa e correta. Oh, quão importantes são essas coisas. Consertar o nosso comportamento, abandonar certos hábitos que ferem a consciência novamente e novamente. Esses todos são atos que, com diligência realizados, selará a nossa certeza pessoal e a nossa convicção pessoal. Mas há algo em particular aqui nesse texto que deve ser feito com grande diligência para selar a nossa certeza em nós mesmos. Veja que eu não disse selar a salvação, porque ela está segura e garantida, mas selar em nós a nossa certeza. Eu gostaria que você distinguisse entre essas duas palavras. Há muitos professores imprecisos por aí que trazem muitas confusões. Segurança, certeza. Dois termos importantes na palavra de Deus. A sua segurança de salvação jamais muda, jamais varia. Ela é tão grande hoje quanto foi no dia da sua conversão e será no final da sua vida. Ela não muda nada, absolutamente nada. Ela é imutável, a tua segurança, porque a tua segurança é Jesus Cristo. E Ele não pode mudar, e Ele está no céu, assim você está seguro. O que pode mudar e variar é a tua certeza pessoal, por causa de nossos pecados, falhas, preocupações com essa vida. Assim a nossa certeza, para se tornar completa, uma medida inteira, bom, ela precisa de certos atos de diligência que selem em nossa mente esses elementos e nos dê uma certeza muito mais completa sobre a nossa segurança que está garantida e não pode mudar. Bem, isso sela em nossas mentes para nós mesmos a nossa salvação, a nossa certeza de salvação. E há nessa passagem algo que conecta essa certeza pessoal de salvação com a completa certeza da esperança. Nós vamos ver isso agora. Porque essa esperança, céu, eternidade, mantém em nossas mentes aquele grande objetivo futuro. O final de nossa jornada, o céu. Essa é uma realidade tão concreta, tão certa, sendo redundante, tão real, que é fantástico, é incrível que nós perdemos de vista com tanta facilidade, que há um dia em que nossa jornada irá concluir-se, e se nós somos salvos, nós iremos entrar do tempo para a eternidade com o Senhor. Como é que essa montanha tão gigante, verdadeira e real, some da nossa mente diariamente?
E esse mundo se torna tão grande, e tão pesado, e tão cansativo, e tão perplexo, quando diante de nós está uma montanha real, a coisa mais certa, mais concreta na vida de um indivíduo, que ele vai terminar os seus dias aqui. E se ele é salvo, ele entrará na presença do seu Senhor. Oh, queridos, aqui está o ponto central. Há algum elemento que conecta a nossa certeza pessoal de salvação com a esperança do céu, ou certeza do céu, o final de nossa jornada, ou o retorno do Senhor Jesus Cristo que vier primeiro. Isso é chamado aqui de uma completa certeza da esperança. Versículo 11, cuidado, diligência para a completa certeza da esperança até o fim. Bem, a completa certeza da expectação do céu, do meu destino eterno, da minha morada futura, do meu corpo ressurreto. Essa é uma antecipação daquilo que está por vir. E quando eu conecto a minha certeza a essa esperança, ou esse destino eterno, veja que o termo esperança ele varia, por isso não é um bom termo, essa realidade, quando eu conecto a minha certeza com isso, é o que o autor está dizendo, com diligência eu penso sobre essas coisas, então a minha certeza se torna completa. Fazer todas as coisas, viver, escolher, tomar minhas decisões, tendo em vista essa antecipação do céu, da eternidade. Deixe-me tentar ilustrar isso, porque isso é muito grandioso. É como alguém que está viajando por um certo país ou cidade dentro de alguns dias. E o que acontece nos dias anteriores a essa grande viagem? Tudo naqueles dias, 2, 3 dias, está envolto dessa viagem, não é? Desse destino. Eu preciso tirar o passaporte, eu preciso verificar isso, fazer a mala, cortar o cabelo, ligar para fulano, arrumar isso. Tudo é feito sob a luz daquele destino, daquela viagem. Vou só deixar um exemplo tão pequeno. Pense sobre um casamento, algo muito maior. A pessoa está próximo do seu casamento 1 mês, 3 semanas. Eu preciso pensar sobre tudo. Parece que você acorda de manhã já pensando nos detalhes, o que é que está faltando, e a lista está pronta, isso, o vestido, o bolo, as pessoas, como vai ser, aquilo, acolá, a casa, o local, isso, etc, etc. Parece que tudo está envolto daquele dia. Você mede as coisas, você gasta o seu dinheiro, você passa o seu tempo com a mente naquilo, o tempo todo. Está chegando o momento, está chegando a data, está chegando o horário, e o coração começa a se fortalecer e se alegrar, uma certa emoção, um desejo que o dia está chegando. Você vai para o seu trabalho, mas o pensamento está naquilo, deixa eu concluir isso logo, deixa eu me livrar desses afazeres materiais, passageiros, porque está chegando a grande data, o grande momento, aquele dia, tudo está em marcha na direção daquele dia, daquela realidade que se aproxima. É isso que está em vista no versículo 11. Diligência para completa certeza do céu até o fim. Amigos, diligência ou cuidado tendo em vista a eternidade, sempre esperando, sempre antecipando o céu a cada dia, sempre fazendo as coisas que nós fazemos sob a perspectiva daquele dia que logo chegará, o céu, aquele grande dia. Isso mantém a nossa certeza, isso mantém a nossa convicção, mais que qualquer outra coisa. Mas se quase nunca eu penso sobre o céu, e se quase nunca eu penso sobre essa jornada, a eternidade, essa realidade maior do que qualquer outra, bem, não se surpreenda se a sua certeza pessoal, íntima, se empalideça e mingue, e você se torne presa das dúvidas, dos temores, e com dificuldades emocionais, e a vida se torne muito grande, muito difícil, muito pesada para você. Bem, esse é um termo precioso. Certeza da esperança até o fim. Versículo 12, para que vos não façais negligentes. Negligentes é o antônimo, o contrário de diligente. Mas que sejais imitadores, e agora ele passa a dar exemplo dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Ele passará a dar exemplo de pessoas que viveram com a perspectiva no céu, em tudo o que fariam. Não sejais negligentes, descuidados, letárgicos, morosos, porque você não tem uma estratégia para pensar sobre o céu, nem uma estratégia para pensar sobre a glória eterna. Mas isso é o que nós devemos fazer continuamente, ao longo da semana, ao longo dos dias da semana, pensar sobre a eternidade. Bem, todas as vezes que você faz a tua leitura da palavra de Deus, quando quer que você se depare com uma referência
sobre o futuro, sobre o céu, sobre a glória, pare por ali. Reflita sobre isso. Pense um pouco sobre isso. Permaneça ali um tempo. Contemple sobre essas coisas. Agradeça a Deus por isso. Se alegre nisso. Louve ao Senhor por isso. Reafirme isso. Senhor, eu estou indo para a Tua presença. Está tão próximo aquele dia. Porque esse mundo ficando para trás, a maior realidade diante de mim. Todas as vezes que você tiver um problema muito grande, muito difícil, recorde a si mesmo, eu sou um filho, uma filha da eternidade, do céu. O que são esses problemas aqui agora, essas dificuldades? O meu destino, a minha direção é o céu, hoje aqui, amanhã lá com o Senhor, tão logo, tão breve. Essas coisas mantêm a perspectiva e assim, em cada oportunidade, você se recorda do teu destino eterno, do teu lar, para onde você está indo, você estabelece uma perspectiva clara. Você volta ao trilho da realidade espiritual. Quando esse mundo se torna tão grande, sobrecarrega a tua mente, os teus pensamentos, volte a pensar sobre o céu. Volte a pensar sobre Cristo. Veja essas palavras, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Sejais imitadores, com zelo de imitar aquelas pessoas que aplicaram a fé e a paciência diante das circunstâncias. Como assim fé e paciência? Porque eles estão olhando para os portais celestiais. Então, grande paciência no meio dessa jornada, e grande fé e convicção e certeza. O que são essas coisas dessa vida? Esses problemas que eu estou passando agora, eles se tornam tão menores, tão mais pálidos. E o céu e a realidade tão mais forte, tão mais vívida diante de nós. Oh, o que é essa fila imensa do ônibus, esse asfalto quente, esse vizinho, essa economia terrível, e o meu pecado, e essa velha natureza. Um dia estarei com o Senhor, completamente livre, um outro destino eterno, tão próximo. E aquele irmão em Cristo que eu conheci já está lá hoje. E aquela irmã já está lá hoje, e o povo de Deus no Antigo Testamento já está lá, e logo chegará aquele dia quando eu serei chamado por nome à presença do Senhor, e Ele enviará os seus anjos para me levar até Ele, os seus anjos, com tremenda pensar sobre isso, e subir, e de alguma maneira a minha alma passar por meio dessas hostes do maligno, sobre os braços de anjos para a presença do Senhor, guardado e protegido, e chegar naquela entrada, e ser recebido de alguma maneira, oh, e ali estará naquela sala, não sei, um local, uma sala, aqueles amigos, aqueles irmãos que foram antes de mim, que me conheceram, os primeiros a me ver. Então ver o Senhor Jesus Cristo, quão logo, quão próximo. O que é essa vida, o que é este corpo que envelhece, esses problemas, essa economia que não funciona e nunca funcionará, tudo isso se torna tão pálido. Você pensa sobre a eternidade, você coloca o teu destino eterno diante dos teus olhos, o céu, e a tua certeza aumenta, e você se lembra que você veio a Cristo um dia, e a tua segurança está lá no céu. E o autor vai falar sobre a âncora que sobe, não descendo para a base do mar, mas subindo para através do véu, uma âncora que está no céu, a tua segurança que é Jesus Cristo, e a tua certeza se torna vívida e firme dentro de vocês. Sejais imitadores, ele diz no versículo 12, zelando para representar ou copiar a fé desses irmãos que manteram em vista o céu e a eternidade. Bem, queridos, deixe-me tocar nesse ponto, porque existe algo chamado pseudo-certeza. Pseudo quer dizer falso. E só quando uma pessoa assume e ela imagina ser salva, mas que é bastante complacente, negligente, como diz o autor, sobre tal salvação. É uma pessoa que pode dizer ou pensar assim: bem, um dia eu levantei minha mão e fui lá na frente. Ou um dia eu decidi me juntar a essa igreja e essa religião. Portanto, eu fui salvo. Portanto, eu estou seguro. E eu me sinto tranquilo. A minha mente não me perturba. Satanás não parece me perturbar, eu vou para o céu, tudo está tranquilo, eu tenho uma certa tranquilidade. Mas tal pessoa não está vivendo como um crente. Mas a sua vida não é acompanhada daquelas coisas que vêm com a salvação.
E eu adoro ao Senhor com o seu povo apenas uma vez na semana. E em termos gerais, sim, a sua vida é um pouco mais higienizada do que a vida do mundano lá fora, mas não faz nada para o Senhor, e não fala nada pelo Senhor, e não faz nada pelo seu corpo, que é a sua igreja aqui na terra, não está dentro lutando por santificação e por vitória contra aqueles pecados que dominam, nunca ansioso quanto a esses pecados para me arrepender e clamar por perdão, não pratica autoexame, não está crescendo espiritualmente, não melhora como pessoa, não há mais gentileza do que havia antes, não é mais sensível, mais envolvido com o reino de Deus, não é uma vida voltada para o Senhor, mas ainda assim é uma pseudo-certeza, uma pseudo-tranquilidade, um senso de que tudo está tranquilo, eu estou certo, eu imagino que estou salvo, e o diabo não parece me molestar com nenhuma dúvida, mas é claro, o diabo quer que você permaneça assim. Porque ele haveria de molestar você com dúvidas sobre a tua salvação? Isso te levaria aos pés da cruz de Cristo de novo. Ele não deseja fazer isso. É por isso que ele não te molesta com dúvidas. E com ansiedades por santificação. E com o desejo de estar certo e seguro de tua salvação. Então ele não lança dúvidas. Ele não te leva a questionar a tua fé, a tua santidade, o teu crescimento. Ele não te perturba dessa maneira. E você não tem crescimento em graça, nem no caráter, nem no serviço do Senhor. Algo chamado pseudo-certeza de salvação. Falsa certeza de salvação. Bem, eu confiei em Cristo, eu levantei minha mão e decidi por essa religião, eu fui batizado. Então eu subentendo que tudo está bem. Mas onde estão aquelas coisas que acompanham a conversão? Mas de vós, diz no versículo 9, coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, tão diferente daquelas pessoas mencionadas no versículo anterior. Verdadeira certeza completa de salvação, uma persuasão pessoal íntima de salvação que está baseada em evidências. Houve uma obra de Deus em minha vida, mas essa obra continua hoje e eu posso ver melhoras e uma luta muito maior contra o pecado, um amor muito maior pelo Senhor e uma dedicação muito mais viva por Ele. E eu me preocupo em tornar uma pessoa melhor com a ajuda de Deus, na família, no local de trabalho, e voltar minha vida mais para o céu, e andar e vigiar e melhorar para o Senhor e ser mais agradável ao meu Deus a cada dia. Eu oro continuamente a Ele, eu busco a vontade dEle, eu desejo conhecer o que Ele exige da minha vida como um crente, como um servo. Eu checo continuamente o meu orgulho, lutando contra esse orgulho, eu não deixo ele me dominar novamente. Bem, essa é real convicção, real certeza. Qual é o teu relacionamento com o pecado hoje? Porque o que muda na conversão é o relacionamento com o pecado. É ele o teu amigo ou o teu grande inimigo? Essa é uma mudança tremenda após a conversão, queridos. E você pode ter isso. Você apenas precisa olhar para dentro e ver que há uma obra em andamento dentro de você, e sinais claros, e há avanço no caráter e no processo de santificação. E você vive para Cristo, e o céu, teu destino eterno, significa tanto, tanto para você. E agora você mede todas as coisas em relação a esse grande dia. E isso molda a tua escolha, a tua decisão. E a maneira como você gere, é mordomo do teu tempo e dos teus bens. O que é tudo isso que eu tenho aqui é para Cristo. O dia está chegando. Eu não posso entrar no céu com todas essas coisas. Eu devo viver para Ele, para a sua glória. E eu checo, eu volto a mencionar esse ponto. Eu checo o meu orgulho. Ora, como eu gostaria de mencionar esse ponto muitas vezes. Porque esse é um monstro tão terrível da velha natureza, que se manifesta de maneiras tantas para nos levar de volta ao pecado. E a autossuficiência é o domínio próprio neste mundo somente. É uma luta contra essa velha natureza. Essa velha natureza pode ser também chamada de orgulho, por inteiro. Há um desejo de agradar ao Senhor. E você mede tudo em relação ao céu. E a tua certeza se torna completa. Bem, os próximos versículos, nós não temos muito tempo para eles, apresentarão o exemplo de Abraão. Veja esse versículo 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas.
Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior do que si mesmo, isto é, por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa mesmo. Bem, ele alcançou a promessa de um filho, mas não de uma cidade em Canaã. E se você se voltar comigo para o capítulo 11, onde o autor continua falando sobre Abraão, nós aprendemos coisas muito interessantes aqui, versículo de número 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, Deus o chamou e o comandou, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Porque ele tinha essa perspectiva da eternidade, fora salvo, do céu, olhos no céu. Ele saiu com sua esposa, filhos, servos, gados da cidade idólatra de Ur, em direção a Canaã, porque ele cria no que lhe fora comandado. Ele fora dado uma promessa de que o seu descendente seria o salvador do mundo. Ele estava com os olhos no céu, na salvação de pessoas, da sua família, do Messias que viria. E aqui nesse versículo 8 nós lemos isso. Ele viaja, e pela fé habitou na terra da promessa, versículo 9, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Um homem altamente rico, morando em cabanas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que minha terra, meu país não é desse mundo. Eu não tenho cidade permanente, isolado da cultura dos cananeus, separados, porque os seus olhos estavam na eternidade, numa cidade permanente para onde ele se dirigia. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ele jornou com os olhos numa cidade eterna, no céu, na eternidade. Ele creu na palavra, sendo salvo. Ele viveu com os olhos no céu, tomou suas decisões e assim viveu. Um homem altamente rico, tão desenraizado deste mundo, uma vida tão simples, separado do mundanismo, para o Senhor, para um testemunho para o Senhor. Oh, queridos, a certeza de Abraão, sua convicção estava baseada em uma atitude de olhar para frente, para o céu. E quanto a nós, a nossa atitude deve ser baseada nisso também. E a nossa postura deve sempre olhar para frente, para o céu. Será que é assim que nós temos vivido nos últimos meses e anos? Ou nós estamos sobrecarregados com essa vida? Tantos projetos, tantos problemas, tantas circunstâncias, e essa vida se tornou tão pesada em minha mente e meu coração. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer na próxima semana, no próximo mês? Como eu vou fugir dessa crise econômica? Será que eu vou para outro país? Será que eu fico aqui? Será que eu vendo aquilo? Será que eu me viro nisso aqui? Tão imenso, tão pesado. Para onde eu vou correr? Para onde eu vou isolar? Será que eu vou para uma mata e fugir da civilização? E ficar sozinho? O ser humano é tão difícil. E a minha cabeça está cheia, pesada com questões e problemas dessa vida presente. E as compras, as provisões do lar, e os projetos, os sonhos, as férias, as crianças, onde elas vão estudar, isso, aquilo mais. E a posição que eu quero alcançar nessa sociedade, um nome, um valor, alguma coisa para essa vida. Bem, queridos, essas coisas em seu lugar devido devem nos preocupar, sim. Mas se elas enchem o nosso horizonte e se tornam tão grandiosas e imensas e nos consomem, como possivelmente nós podemos ter segurança, ou melhor, certeza e convicção pessoal de salvação completa, se essa certeza pessoal de salvação completa, ela está baseada em uma perspectiva correta sobre olhar para o céu, e olhar para o final da minha jornada, e olhar para cima deste mundo e para o meu destino eterno. De que maneira jamais eu alcançarei uma certeza íntima, completa dessas coisas para a eternidade, para o meu destino? Eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, um herdeiro do céu. Eu estou indo em direção a Cristo e a glória. Eu estou seguindo para estar com o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, me permite tocar nesse ponto, você percebe essa falta de perspectiva sobre a eternidade, mesmo em funerais. E às vezes em funerais de crentes em Jesus Cristo. E eu já estive em lugares assim, talvez você também, e você percebe como crentes às vezes perderam um pouco da perspectiva da eternidade e do céu.
E há muito, muito, muito choro descontrolado nesse funeral. E há muita, muita tristeza absurda, como se fosse o final de todas as coisas, e descontrole, e clamores. E às vezes pastores se deixam levar por essa comoção. Sim, a tristeza do lado dos parentes e amigos que perderam um ente por um tempo. Mas se são crentes em Jesus Cristo, ó queridos, no plano espiritual, aquela é a maior de todas as coisas que poderia ter acontecido com um crente. Glória eterna, o lar, a casa, o céu, não foi o final. E porque nós às vezes perdemos a perspectiva, você percebe aquela comoção, tudo acabou, e isso e aquilo mesmo. Sim, é triste. Alguém partiu, nossos corpos foram separados por um tempo, mas há uma perspectiva da eternidade, e há um senso de paz, e o túmulo não é o fim, é apenas uma passagem para uma realidade tão maior, tão melhor, de ver coisas e sentir, experimentar visões e cheiros e coisas tão tremendas jamais experimentadas nessa terra. Uma pessoa que passou da morte para a vida está tão viva e tão consciente agora como jamais esteve na presença do Senhor. Será que às vezes nós perdemos a perspectiva do céu e da eternidade? Um grandioso triunfo para uma alma entrar na presença do seu Senhor. Nós devemos ser pessoas de perspectiva eterna e ter o céu diante de nós, antecipando o céu, pensando com frequência sobre a glória eterna, medir nossas escolhas, grandes decisões, sob a luz desse dia que logo chega, ou a maneira que empregamos o nosso tempo, nossos recursos, nossa inteligência. Se eu vou fazer um projeto de 1 ano, 2, 3 anos, será que eu estou pesando a luz da eternidade, que eu posso ser chamado antes? Então faça todas as coisas considerando isso, a maneira como você gasta os teus bens, o tempo que você usa. Queridos, veja esse versículo de número 17, nós precisamos correr para a conclusão. Estamos ainda no capítulo 6. Essas palavras: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Veja agora, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Esse é um versículo 17 e 18 que fala sobre a vontade e o grande desejo de Deus que você esteja certo de sua salvação. Deus chega ao ponto de ter que jurar, Deus tendo que jurar que é verdade o que Ele está dizendo, e ainda assim Ele faz isso, para que você esteja certo e seguro de tua certeza de salvação. Pensando com frequência sobre essas coisas, Deus chega ao ponto de fazer um juramento. Amigos, Deus não pode mentir, o seu caráter é a verdade, Ele é imutável, Ele tem o poder de cumprir as suas promessas. Consolação é a palavra-chave aqui. Ouça novamente, por gentileza. Versículo 18, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta. Que palavra tremenda! Consolação, esperança proposta. Maravilhoso! Essa é uma poderosa consolação. Você tem problemas hoje, talvez. E talvez você está mergulhado em certas dificuldades e há perplexidades. E Satanás vai aproveitar a oportunidade, porque além de ser o maior mentiroso do universo, ele também é o maior covarde. Ele aproveita a oportunidade da dificuldade para te atacar e lançar dúvidas angustiantes às vezes sobre a tua salvação. Como você sabe que você é um filho de Deus? Como você pode ter certeza que você é salvo? Você tem uma promessa, um juramento de Deus. Será que Deus pode mentir, quebrar sua promessa? Você pode ter certeza. Diga a Ele: eu tenho uma promessa, porque eu vim a Cristo um dia e me arrependi de meus pecados diante dEle, e eu busquei refúgio, aqui é a palavra, em Jesus Cristo. Eu tenho uma promessa que jamais pode ser quebrada.
Nós o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Refúgio, isso vem do Antigo Testamento. As cidades de refúgio em Israel. 3 delas do lado oriental do Rio Jordão, 3 delas do lado ocidental. Uma pessoa está trabalhando ali no campo, levanta o machado, por acidente o machado cai e mata o seu companheiro. Não foi de propósito, não foi sua culpa. Os familiares vão correr para matar aquele outro indivíduo. Um juiz, um tribunal deve ser estabelecido, mas ele não tem para onde ir. Cidade de refúgio. E se somente ele conseguir fugir e correr e chegar naquele lugar, ele será protegido. Até que um julgamento seja estabelecido. Essa é a ideia que nós, o que pomos, talvez a palavra pomos não ajude, mas encontramos, achamos refúgio em reter a esperança proposta, o céu que nos foi dado por Cristo Jesus. Consolação, tremendas palavras, firme consolação nessa promessa. Bem, nós temos aqui, nós o que encontramos refúgio, tomamos refúgio. Para qual refúgio você correu um dia? Para Cristo Jesus, não foi? Claro que foi. Você veio a Cristo Jesus como quem foge para um refúgio. Quando você veio a Jesus Cristo pela primeira vez em arrependimento um dia, confessando e clamando, você não fez isso e disse ao Senhor: Senhor, eu venho a Ti agora para ter uma vida mais feliz nesse mundo. Você não veio a Jesus Cristo naquele dia e disse: Senhor, eu venho a Ti para ter os meus problemas diminuídos nessa vida e ter uma vida mais em paz nesse mundo. Senhor, eu venho entregar a minha vida a Ti hoje para receber condução na minha vida e tomar as decisões corretas e não perder muito crédito, ter um bom local na sociedade, um bom nome. Sim, Deus conduz os seus filhos e filhas. Mas perceba essa palavra, refúgio. Quando você veio a Jesus Cristo, você não veio casualmente. Você veio porque você estava em choque que há um juízo de Deus que se aproxima em horas contadas. E há uma espada sobre a tua cabeça, e um dia de prestar contas, e chamas eternas, e ranger de dentes, e você correu para Jesus Cristo como um refúgio em Cristo Jesus. Você percebeu que é uma alma condenada por causa de teus muitos pecados contra Deus, e a tua rebelião, e a ira de Deus, e o inferno, e tudo aquilo que está esperando com a mesma realidade do céu, por um pecador que termina os seus dias, e você vem assim à presença de Cristo como quem foge para a segurança, para o refúgio. Você corre, você foge para a presença do Senhor em oração e clamor, e você vem a Ele, e é isso que te traz a Cristo, e a salvação, e ao perdão. Assim, queridos, a tua certeza está baseada exatamente nisso. Você veio um dia a Cristo, e agora você está em Cristo, e Deus fez uma promessa de que você se encontrar nessa cidade de refúgio, chamado Cristo Jesus, você estará seguro da ira. E Deus, que não pode mentir, te dá essa promessa, e Deus, que deseja que você tenha essa certeza, te dá essa promessa. Aqui está um refúgio em Jesus Cristo, versículo 19, a qual esse refúgio, essa esperança do céu, temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a qual temos como âncora da alma, onde Jesus, nosso precursor, está. Âncora da alma é a certeza de salvação. É ali que essa âncora está te firmando, não na base de um oceano, mas entrando direto no céu e firme ali. Você pode ter certeza completa de salvação. Mas se você não vive para a eternidade, os teus pensamentos não estão lá, de que maneira você estará seguro em si mesmo, se a tua âncora está nesse chão e nesse mundo? A tua segurança está garantida, mas a tua certeza será completa quando você viver em relação ao céu, onde está a tua âncora, onde está Cristo Jesus, a tua segurança. Você tem uma vida centrada no céu, em direção ao céu. Então, é claro, a tua certeza, a tua convicção irá aumentar. Mas se é o contrário,
e a esse mundo e às preocupações, ela irá diminuir. Essa é a âncora da tua alma. O autor está te vendo como um barco em um mar bravio e difícil. Essa é a ilustração do autor aqui. As ondas e o vento batem muito forte, mas você não pode se afundar em dúvidas e angústia. Você encontrou refúgio em Cristo um dia. E se você colocar os teus olhos onde Ele está, essa âncora estará firmada para você mesmo ali, no céu, com Cristo. Certeza. Esse é o significado desses versículos. Amigos, lembre-se, a certeza da esperança, da garantia do céu. Você quer essa convicção, sentimentos vão e vêm, não podem ser baseados neles. Você quer essa convicção, essa certeza completa, permeando a vida, ativa em teu coração por toda a jornada até o final. Então pense sobre o teu destino eterno, sobre o céu, sobre o Senhor, e tome tuas decisões e viva neste mundo como quem está jornando, como um peregrino, isto é, entrando no céu. Logo lá, logo às portas, logo lá dentro, mantenha essa âncora firme no céu, o teu destino eterno, a tua certeza, e ela aumentará, e ela se fortalecerá, porque um dia você veio a Jesus Cristo em verdadeiro arrependimento e fé, e Ele te abençoará lá onde a âncora da tua alma estará sempre firme. Mantenha o teu coração em Cristo, no seu retorno. Viva, decida, escolha, sempre tendo em vista esse final, ou melhor, esse grande início da eternidade. Que Deus nos abençoe nessa manhã e sempre.